A quem serve um provérbio nos dias atuais? Esta foi a pergunta que me fiz diante da leitura, já nas primeiras linhas, do ensaio Experiência e Pobreza, de Walter Benjamin, onde ele abre o ensaio falando na parábola do velho sábio. Mais adiante, se ocupa dessa indagação quando escreve: que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração em geração. Quem hoje é ajudado por um provérbio oportuno, pergunta Benjamin em Experiência e Pobreza. Quem tentará sequer lidar com a juventude invocando sua experiência? A uma certa altura dessa escrita, ele diz: sabia-se exatamente o que era a experiência. Ela sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens, de forma concisa, com a autoridade da velhice em provérbios, de forma prolixa, com a loquacidade em histórias. A humanidade jovial contemporânea foram as inferências que fiz diante da leitura de Experiência e Pobreza, certamente dá de ombros a essa escrita ou a essa fala tão fenomenal da sabedoria popular. O berço dos provérbios, a sabedoria popular. Eu suspeito que talvez pela dignidade grandiosa que trazem em si os provérbios, talvez por isso sejam tão pouco prestigiados pela sociedade atual. Uma sociedade prezada pelo ter e não pelo ser. Esse apregoamento que acaba apagando, promovendo o apagamento dos provérbios. Essa pobreza a qual Benjamin se refere é exatamente a da experiência humana, da sabedoria adquirida no dia a dia, não nas bancas ou nos corredores acadêmicos. Essa experiência humana saborosamente esquecida na inscrição dos provérbios. O sarau de palavras, só recordando a você, meu querido ouvinte, é essa janela aberta a pensar sobre a intimidade dos vocábulos, dos termos, das tantas palavras que norteiam e que nos cercam, a nós e a nossa língua, entendendo-os além dos conceitos dicionaristas. É isso que me interessa aqui. Acessibilizar, promover um entendimento mais simples, mais popular, de coisas tão grandiosas como os provérbios. Assim, o sentido dos provérbios chega aqui ambientando esse nosso áudio. Mas quem é ele então? Quem é o provérbio? Qual o seu tom missionário, digamos assim? O provérbio, frase ou ditado curto, sucinto, de grande importância ao nosso aprendizado, sobretudo no viver e conviver. Originado no simples, no viver simplório dos homens e mulheres simples, comuns, sem os ornamentos, sem as máscaras, sem os adornos dos saberes acadêmicos ou livrescos. O provérbio nascendo aí nas experiências e vivências cotidianas, no popular. Provérbios nascem da vida vivida, a matéria-prima, a substância da verdadeira narrativa.
Provérbios nascem da sabedoria, do aconselhamento, da experiência. Provérbios servem para refletirmos sobre comportamentos, os nossos e os alheios, sobre maneiras de agir, as nossas e as alheias. Provérbios servem para nos apoderarmos de conselhos sábios, equilibrados, prudentes. Provérbios, palavras duráveis, transmitidas de geração em geração. Frases oportunas, com a autoridade da sabedoria da vivência, autoridade da idade, da experiência, do calejamento do vivido. Essa autoridade comunicada aos mais jovens pelos mais velhos, como diz experiência e pobreza. O provérbio carrega 2 genes, digamos assim, o gene do latim mais o gene da religião. Provérbio, origem da palavra, pró, no lugar de, verbo, palavra de Deus. Aliás, por séculos e séculos a gente não pode esquecer, a escrita, especialmente a literária, esteve ligada a uma comunicação com o divino. Definia-se como algo mágico, cuja inspiração seria direcionada pelos céus. Assim se via a poesia. E os provérbios estão inseridos, envolvidos em poesia. O provérbio traz exemplarmente a frase "a voz do povo é a voz de Deus". Aliás, que esta frase jamais deixe de ressoar aos nossos ouvidos. A voz do povo, exemplarmente sendo a voz de Deus, os interesses do povo, as histórias, os pensamentos, sobretudo para aqueles que pensam em governar, em sentar em algum trono sem esquecer a voz do povo é a voz de Deus. Provérbios são, portanto, uma forma de evocar a palavra do sábio ou a sabedoria popular divina. Provérbios têm o tom de conhecimento, o conhecer popular, o conhecer do homem, do povo e do seu viver. Conhecimento das tradições, da religiosidade, do ambiente popularesco. O povo, as massas, homens, mulheres, artesãos, pescadores, sapateiros, pedreiros, donas de casa, boleiros, boleiras, doceiras. É neste ambiente onde estão os provérbios. Ambientam-se, brotam no terreno das crenças, das superstições, das lendas, dos mitos, dos ritos, da sabedoria de um povo. Provérbio é dito, é o mesmo que ditado popular, é o mesmo que aforismo. Tem a voz do homem e da mulher simples, simplórios do povo. Tem a voz da oralidade do dia a dia. Provérbio tem cheiro das pequeninas cidades. Tem cheiro de vilas e ruelas, dos lugarejos do interior do Brasil e do mundo. Deixam escorrer toda uma tonalidade de poesia, seja dito, seja escrito. Escorrem o linguajar do regionalismo. Escorrem uma autoria quase sempre saída das mãos calejadas por uma vida dura. É dessas mãos ou dessas vozes que brotam os provérbios. E essa dureza se expressa na delicadeza desse gesto chamado provérbio. Suas digitais vão muito além da veia bíblica do conhecido livro dos provérbios, proferidos pelo rei Salomão no século V a.C., obra-prima do Antigo Testamento.
Provérbio vem com esse tom de aconselhamento, de orientação de como devemos viver. Por isso ligado um pouco à religião. Um pouco não, uma fatia generosa. O gene da religião é muito forte nos provérbios. Mas para nós, muito mais forte ainda a religiosidade de um povo. A crença naquela coisa de que eu vivi isto, aconteceu aquilo. Logo isso pode virar uma máxima divina, em que eu transmito de geração em geração. Como dissemos lá no início, um anel transmitido de geração em geração. Provérbios, advertência em forma de conta-gotas para chegarmos ao fim da jornada com decência e elegância. Agora eu faço um convite a vocês, meu ouvinte querido. Esta citação está na segunda parte deste episódio. Ouve comigo a maestria e a inteireza popular dos provérbios da digníssima autora da cidade mineira de Sacramento, Carolina Maria de Jesus. É lá, no seu livro intitulado Provérbios, também sua obra-prima, das mais exemplares ao meu ver, onde está esta advertência em forma de conta-gotas para chegarmos ao fim da jornada com decência e elegância, nos diz Carolina Maria de Jesus nos seus Provérbios.